Você já foi desprezado por pensar diferente ou por ser diferente da maioria das pessoas? É uma sensação muito ruim passar por isso, né? Oi, eu sou Ezel Cara de Papel e hoje a gente vai falar sobre Nimona, uma animação que sinceramente me surpreendeu muito por sua história diferente, que mostra o quão doloroso é pra alguém que não se encaixa em uma sociedade cheia de paradigmas tóxicos. Nimona enfrenta o desprezo e é julgada por algo que ela não é, sendo obrigada a lidar com a imagem distorcida e de um monstro criado por outras pessoas. Essa animação mostra vários temas importantes, tipo, até que ponto um sistema ou uma ideia tem o direito de julgar e condenar alguém simplesmente por ser quem ela é, mostrando pra gente como padrões estabelecidos por uma sociedade podem ser limitantes e até cruéis com as pessoas. Será que é possível mudar essa mesma sociedade pra ser mais inclusiva com essas pessoas diferentes? Enfim, tem coisa beça pra gente falar sobre, mas antes desse vídeo aqui vai ter spoiler sobre Nimona. Eu tô passando aqui só pra avisar pra não ter nenhuma surpresinha, tá ligado? Nimona se passa em uma sociedade medieval e tecnológica, e por mais contraditório que pareça falar isso pra você, é assim que ela funciona. Mas apesar da sociedade ter evoluído tecnologicamente, existir internet, celular, carro voador e um montão de coisa que tu possa imaginar, a sociedade não evoluiu em absolutamente nada em seus costumes, ideias e tradições. O contexto da animação começa justamente nesse tempo. No início a gente conhece Ballister, uma pessoa que não vem de uma família muito rica e pela primeira vez vai se tornar um cavaleiro do reino, um título que até então só era destinado às pessoas de uma linhagem específica. Ballister tem a incerteza e o medo de não ser aceito pelas pessoas como cavaleiro do reino. E pô, se coloca no lugar do cara, tá ligado? É a primeira vez que uma pessoa como ele vai ser um cavaleiro, porque a sua origem é diferente do padrão esperado pelos outros. Em nenhum momento uma pessoa como ele foi um cavaleiro de um reino. Ambrosius, que é o seu namorado, até que apoia ele pra caramba nesse momento, meio pai, até a própria rainha acredita no seu potencial. Então pô, ele tem um certo apoio, mas infelizmente isso é interrompido por um acidente. A sua própria espada atira contra a rainha no dia da comemoração na frente de todo mundo, e desde que a rainha morreu, ele foi visto como vilão de uma nação inteira, uma ameaça a todo mundo que vive ali. E aqui a gente conhece a Nimona. Ela vê toda essa narrativa dele sendo um vilão e se rebelando contra o sistema, que ela acredita ser bastante problemático. Por causa disso, o procura e a gente descobre que ela é uma dessas pessoas injustiçadas também, que é vista como um monstro, como uma aberração. Então o laço emocional vai se criando entre eles, porque os dois passaram pela mesma dor. Só que o começo dessa amizade não é tão fácil como parece. É muito interessante os primeiros contatos que o Ballister tem com a Nimona. É muito real cada frase, cada pergunta que ele faz a ela. Isso se espelha muito com algumas pessoas da nossa realidade. Uma curiosidade misturada com pré-julgamentos, sabe? Você não pode ficar normal, por favor? Não saquei. Como menina. Mas eu não sou menina. Sou um tubarão. Nimona tem um poder incrível de se transformar em vários tipos de animais, o que faz com que ele fique muito confuso sobre como classificá-la, como realmente definir. É uma menina, é um menino, é um tubarão ou qualquer outro animal para qual ela possa se transformar. Essa situação incomoda de uma forma quase absurda, pois ela não se limita apenas a uma forma humana, mas ela é uma constante variação de experiências e metamorfoses, sabe? Essa vontade de classificar alguém ou algo não é só limitado ao Ballister, mas é algo que quase que cultural dentro daquela sociedade, a necessidade de colocar um rótulo em todas as pessoas que vivem ali. Eu sinceramente acho meio pai, isso me incomodou bastante no início. Nimona sempre enfrenta julgamentos e percepções negativas quando ela mostra seu verdadeiro poder, suas formas autênticas e seu fluxo ali de transformações de virar vários animais. Sempre incomoda quem vê. Sempre quando ela mostra quem ela é de verdade, incomoda qualquer pessoa que vê. Mas ela não consegue evitar essas transformações, ela se sente bem com essas mudanças, sabe? Quando o Ballister pergunta o que ela é, se ela é uma menina, uma garota, ela responde simplesmente que é a Nimona. E ela realmente é a Nimona. Será que dá pra você ficar normal? Normal? Eu acho que seria mais fácil se você fosse uma menina. Nem todo mundo é mente aberta como eu. Eu só tô tentando entender o que você é. Eu sou Nimona. Tem um ponto muito interessante que, se a gente parar pra pensar, é contraditório pra caramba nessa ideia de colocar rótulos nas pessoas. Se liga só, essa sociedade, né, ela vive baseada em suas próprias mentiras e tradições. Muitas vezes essas mentiras são seguidas sem questionamentos, mesmo elas não sendo criadas pelas próprias pessoas que as seguem. Eu acredito que a verdadeira essência de cada pessoa não pode ser limitada por noções preconcebidas ou pela visão estreita e limitada do que é certo ou do que é errado de uma sociedade que segue a conformidade, tá ligado? Nesse universo existe uma pressão social pra ser uma pessoa específica, pra aí sim as pessoas começarem a gostar de você. As famosas caixinhas sociais, eu acho que você já conhece muito bem, né? Não é muito distante do que a gente vive. Todas as pessoas que vivem dentro daquela cidade vivem presas em uma muralha e sequer conhecem o que tem lá de fora. Elas
temem o que tem lá, elas temem um perigo que talvez não exista. Vai que lá fora não tem nada, e realmente não tem. Aquela muralha no final é quebrada e não tem absolutamente nada do lado de fora, não tem um monstro, não tem nada, é só um mundo normal. A Nimona, desde o início da sua vida, foi rejeitada. Ela tentou se encaixar em vários tipos de caixinhas ao longo dos anos, mas ela nunca se sentiu que pertencia àquele lugar. Quando ela mostrava seus poderes, as pessoas viam com desprezo, e sinceramente todo mundo já se sentiu assim pelo menos uma vez em algum lugar que tu já foi. Você não consegue ser você mesmo, por mais honesto que você seja com seus sentimentos e conheça um pouco de quem você é, tu não pode assumir a sua própria identidade e mostrar quem você verdadeiramente é naquele lugar. E quando você finalmente encontra alguém que aceita quem você é, que vê todas as suas formas, que te entende e te respeita por quem você é traída, você é mais uma vez julgada por alguém ou por algo que na sua essência você não é. Vai ser que a Nimona se sentiu no começo da história? Tadinha, as pessoas julgavam ela como uma aberração, como um monstro, como algo que deveria ser evitado e escondido. A gente descobre no final que toda aquela sociedade foi baseada no pré-julgamento de alguém. Aquela menina que julgou a Nimona é a mesma que aquelas pessoas tratam como heroína, como um herói, como um símbolo daquela sociedade. Se uma sociedade trata uma pessoa assim como um símbolo e um herói, imagina como são as pessoas que seguem essa ideia, pô, bizarro. Mas enfim, Ballister é a primeira pessoa a realmente entender a Nimona, porque ele também passou pelo sentimento de rejeição, de não ser compreendido pelas pessoas ao seu redor. Ele entende a dor da Nimona pra tentar ser aceita e respeitada como ela realmente é. Uma pergunta interessante que eu pensei quando eu tava assistindo pela primeira vez é que, será que só começamos a realmente entender verdadeiramente a dor de alguém quando a gente passa por experiências semelhantes à dor daquela pessoa? Porque se a gente for parar pra pensar, né, o Ballister foi a única pessoa a entender a dor da Nimona de primeira, porque ele também se sente rejeitado. Mas sinceramente eu acho que não. O que falta em todas essas pessoas, o que falta em toda aquela sociedade que não respeita a Nimona, e a mesma coisa que falta no Ballister ao encontrar a Nimona pela primeira vez, é se colocar no lugar da outra pessoa. Por mais simples que seja eu falar isso, é entender a perspectiva da Nimona, é entender que por mais que exista realmente diferenças entre a Nimona e o Ballister, ainda assim o respeito e o carinho tem que estar acima dessas diferenças, pegou a visão? Você não precisa passar pela dor da outra pessoa pra entender o quão aquilo é doloroso. E eu vou dar um exemplo aqui, tipo, não precisa perder alguém pra entender que perder alguém machuca pra caramba. Nimona tenta mostrar pra gente o quão é injusto todos esses pré-julgamentos e o quão eles são vazios. Sim, na sua essência eles são vazios, com um fundamento frágil montado a partir de uma rejeição e opressão por aquilo que é diferente, por aquilo que eles não entendem, pelo que a Nimona é. Nimona, ela se encontra em um momento que é difícil pra ela respeitar uma sociedade que não a respeita, que se baseia em emoções cruéis e julgadoras, e que não tá disposta a ouvir realmente o que ela tem pra dizer, que é babaca, que é arrogante com as pessoas diferentes. Eles não sabem o quanto machuca se sentir rejeitado, que é doloroso não se sentir aceito e ainda por cima ser vista como um monstro. Essa dor da rejeição chega em um momento que ela não consegue aguentar, e quem conseguiria aguentar ser rejeitado por todo esse tempo, por todos esses anos? A gente vê de perto todo o caos que a cidade fica, o quão destruído todo aquele sistema se torna. As pessoas se sentem perdidas com tantas ideias diferentes, e a gente vê a Nimona expressando a personificação da dor da rejeição, e a gente de certa forma acredita que ela vai destruir toda a cidade, mas não, ela simplesmente só quer desaparecer. A gente descobre que a pessoa que ficou no lugar da rainha tinha planejado todos esses acidentes, toda essa parada que aconteceu com o Ballister, pra que o Ballister não virasse cavaleiro. Ela queria que o padrão não mudasse. Ela não quer novas regras de inclusão, ela quer pessoas presas àquelas muralhas temendo algo que não existe, presas nos seus próprios ideais, criados por violência e uma rejeição que não faz o menor sentido. E mano, uma sociedade sem inclusão não consegue construir uma comunidade com respeito, porque ela se limita a uma só perspectiva e perde a oportunidade de aprender algo novo de uma pessoa nova, de uma perspectiva diferente. Eu acho que essa moça representa muito as pessoas que não querem ouvir, sabe? Eu acho que aqui você percebeu sobre o que Nimona quer falar, né? O como essa animação fala direto com a gente sobre a dor da rejeição, sobre sistemas não inclusivos, sobre a falta de representatividade, o como os seres humanos podem ser cruéis e julgadores com as pessoas que são diferentes. É perigoso você não questionar e não pensar por si só. Essa animação fala diretamente com as pessoas que sofrem com a falta de inclusão e principalmente falta de respeito por quem são. Eu acho que faz muito tempo mesmo que eu não vi uma animação que falava de forma clara, sem ficar entre linhas, sabe, sobre esses assuntos, sem medo de ser julgada e de forma respeitosa e carinhosa com essas pessoas, com personagens que realmente são divertidos e interessantes. Nimona representa aquelas pessoas que não se enquadram nas caixinhas e expectativas criadas por um grupo de pessoas. Eu acredito que a metáfora por trás do seu poder de transformação representa a natureza fluida de nós seres humanos, tá ligado? Ninguém é igual e tá tudo bem você ser diferente e assumir uma identidade
personalidade diferente do comum? Infelizmente, acredito eu que no ponto da nossa história seja impossível mesmo você não receber críticas e até uma pré-imagem de alguém que você não é, só por você ir lá e ser você mesmo. Mas independentemente se você explique e até compreenda algumas críticas sobre você, isso não é o suficiente, porque não é apenas falta de não entender, mas também a falta de disposição de muitos em compreender alguma coisa nova. Infelizmente, há situações em que as pessoas não estão abertas a mudar suas perspectivas ou a considerar pontos de vista diferentes dos seus. Às vezes as pessoas têm algo emocional que as impedem, pré-julgamentos enraizados ou simplesmente uma resistência que não quer mudança. É difícil. Uma das coisas mais incríveis de Nimona é como ela fala sobre temas tão complexos de uma maneira simples e acessível para qualquer pessoa. E sinceramente, eu acredito que uma das mensagens finais que ela transmite é que a gente não precisa dar ouvidos ou escutar as pessoas ou grupos que não nos respeitam como nós somos. Essas opiniões são relevantes nas nossas vidas, pois elas são pessoas que não estão verdadeiramente dispostas a entender nossos sentimentos. Então, tanto faz se somos meninos, meninas, tubarões, rinocerontes, baleias ou qualquer coisa, tá ligado? Buscar a mudança de pensamentos ou tentar se encaixar em um ambiente onde não somos bem-vindos, eu acredito que seja como remar contra a correnteza de um rio. Isso só vai te deixar cansado e frustrado, porque é quase impossível. É melhor você não passar por isso, tá ligado? Porque eu acredito que a verdadeira aceitação não deve ser buscada onde não há respeito, onde você não se encaixa, mas sim um lugar onde somos realmente recebidos de braços abertos, onde existem pessoas dispostas a entender e ouvir, onde podemos florescer como pessoa e ser verdadeiramente nós mesmos, onde podemos assumir todas as nossas características e ser quem a gente é de verdade, tá ligado? Enfim, quem dera as coisas na vida real resolvessem tão fácil como é na animação, né?